Bom, como quase sempre nos últimos dias, vou dizer aí nos últimos meses, não tô nem um pouco afim de gravar nada, gravar vídeo nenhum, de coisa nenhuma. Ando bem desanimado com o andamento, né? O andamento das coisas de uma maneira geral. E aí, eu que tava dando uma descansada, aí resolvi dar uma volta agora pela rua pra dar uma respirada, né? Uma clareada nos pensamentos. Nada melhor do que você ou orar ou fazer isso aqui, ó. Pegar a sua bicicletinha, dar uma volta, tá fresquinho, né? Dar uma volta. Aí eu como eu já falei, né? Sem querer ser redundante, já sendo, não queria gravar nada, não quero, tô afim não, mas eu passando por alguns lugares aqui, eu passo pela frente de várias, não estou exagerando, várias igrejas, várias. Sabe, eu não sei se eu tô chato demais, eu não sei se eu tô ficando realmente velho, eu não sei se eu tô ficando um velho ranzinza, né? Mas eu passo por uma igreja que você olha lá dentro, tem 4 pessoas, 5. Passo por outra igreja, estão cantando, né? O que eles pensam estar louvando a Deus, né? Passo por outra igreja, ela é bacana, tem um palco bacana para os músicos. Passo por outra igreja e ela é um pouco mais humilde, não tem tanta visibilidade assim. Passo por uma outra igreja e aí eu fico pensando, o que aconteceu com o evangelho da Bíblia? Sabe por que eu tô falando isso? Que eu passei por uma igreja agora, uma delas, né? Uma delas, que ela tem ela não tem uma cantina, não. Ela tem um ponto de venda de salgados e comida. Não é do lado, não é no terreno, não. É na porta da igreja, na porta da igreja. Literalmente na porta da igreja. E o que mais me impressiona é que o nível de cegueira dessas pessoas é tão grande que eles já não acham mais nada de estranho nisso.
Eles não acham nada de estranho nisso aí. Para eles é tudo normal. Para eles é como é mesmo. Aí tinha lá essas estufazinhas, né? Cheia de salgados. Isso já desde antes do culto. Desde antes do culto. Aos irmãos de verdade que ainda existem. Aos verdadeiros irmãos que ainda existem. O que aconteceu com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Bíblia, hein, meus irmãos? O que aconteceu? Essa luz piscando aqui desse poste incomoda bastante. Mas boa, Senhor, boa, muito boa. Ó, isso está me incomodando profundamente. Me incomoda um pouquinho menos só do que ter visto o que eu vi. E eu fico impressionado como é que isso não incomoda a essas pessoas. Como é que isso não incomoda a essas pessoas vendo lá uma adulteração, né? Uma adulteração do Evangelho descarada. Assim, para todo mundo ver. E ao invés de fazerem como os verdadeiros cristãos da antiguidade faziam, sabe o que as pessoas fazem hoje? Elas aderem a todo tipo de aberração evangélica, a todo tipo de aberração e adulteração do Evangelho. Elas aderem, incorporam ao seu dia a dia, ao seu final de semana na igreja, que para eles, talvez, servir a Jesus seja isso. Talvez seja isso. Você ir a um local, aí não importa, sabe, se aquele local tem um ponto de venda, bem na entrada, bem na porta mesmo da igreja, um ponto de venda de refrigerante, de suco, de salgado, de cafezinho. Acho que tem até panela para fazer pipoca. Para essas pessoas, isso aí é a igreja. E assim como essa luz ali que eu passei ali me incomodou profundamente, eu fico impressionado, fico entristecido, né? E como a que nível chegou a cegueira em nossos dias. E isso não mexe com eles, não causa nenhum tipo de espanto. Ó, essa luz aqui, ó. Olha só como é que isso é extremamente irritante, incomoda. E isso, sabe, é uma coisa que para eles não acontece nada. Tão inertes. Como é que pode? Eu não estou falando isso porque eu não gosto mais de frequentar igrejas. Não é por causa disso. É porque o que eu conheço do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, quando você está num local, presta atenção que eu vou te ensinar agora. Quando você está num local, que aquilo que eles estão dizendo lá, que é o Evangelho,
Olha só que coisa irritante. Você não tem noção de como isso aqui afeta as vistas e incomoda, desnorteia a pessoa. Se eles não estão percebendo que aquilo lá deveria incomodar eles, tanto quanto me incomoda aqui essa luz que está piscando, me incomodando, alguma coisa de muito errado está acontecendo. Alguma coisa de muito errado está acontecendo. Muito mesmo. Automaticamente, quando você está em um lugar, onde você está em um local, se você realmente tem a presença de Deus, você realmente busca o Senhor Jesus Cristo, lê a sua palavra, ora, tem discernimento. Quando você está em um local que a luz que está lá é tipo uma luz assim, uma luz piscante, uma luz adulterada, sabe? Uma cor diferente, uma cor, sabe? Uma cor meio estranha. É impossível se você tem o Espírito de Deus de verdade. Olha, eu sou fraco, sou muito fraco, peco muitas vezes. Mas se você tem o Espírito de Deus de verdade, é impossível você não se incomodar com uma coisa assim. É impossível. É impossível. Você está num local onde a presença que está lá, ela está maquiada e as pessoas não estão percebendo. A luz que está lá, ela é uma luz assim, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Olha que coisa que incomoda. Para quem tem um pinguinho de discernimento, não precisa ser muito não. É um negócio que incomoda extremamente. E como é que um ponto de venda de salgado na porta, né? No terreno, né? Na porta da igreja, não incomoda o povo que frequenta aquele lugar. Eles não acham estranho, não acham que está errado, pelo contrário, eles acreditam que aquilo ali está ajudando a pseudo obra de Deus. E que obra de Deus é essa, irmãos? Que obra de Deus é essa? Que obra de Deus é essa? Meu Deus, assim como com essa luz aí que eu mostrei, são coisas que me irritam profundamente. São coisas que me irritam profundamente porque a gente conhece o Evangelho, né? A gente sabe quem é Jesus. Eu posso muitas das vezes ser um fraco, tá fraco, posso pecar, posso falhar, mas eu não tenho como alterar ou adulterar quem é Jesus para mim. O que é o Evangelho para mim? Eu não tenho como fingir nunca mais. Eu não tenho como fingir nunca mais que eu não sei o que é o Evangelho verdadeiro, ou quem é Jesus, ou como identificar ou não Jesus, se ele está ou não no local. É um tipo de coisa que eu sinceramente, eu fico entristecido, porque eu fico pensando, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, nem que eu vou ser salvo e essas pessoas não, que fique bem claro isso.
fique bem claro isso. Mas aí você passa na frente de igreja que tem um sistema de segurança praticamente. Um sistema de segurança. Pessoas vestidas de preto do lado de fora, com fonezinho no ouvido, fazendo a segurança do local, o monitoramento do local. Bom, na minha época de igreja, na minha época de igreja, quem entrava na igreja automaticamente podia ser o maior bandido do universo. Se borrava de medo quando entrava dentro da igreja, sentia um profundo temor, um quebrantamento, uma coisa tão sobrenatural que se tornava inviável qualquer pensamento maligno. Então esse era o monitoramento da igreja no passado, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E que coisa que me entristece é ver o rumo que essa igreja moderna está tomando, onde você tem o comércio na porta e ninguém acha estranho, ninguém acha ruim. Bom, ninguém acha que tem alguma coisa diferente, ninguém. Cadê a igreja de Jesus, hein? Cadê ela?